Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo falarei sobre o estoicismo, sobre Sêneca e sobre a finitude da vida humana a partir de Sêneca, a partir do estoicismo. E como o estoicismo pensa essa questão do fim da vida humana. Eu vou utilizar como base aqui os seguintes livros: Cartas Consolatórias do Sêneca, Sobre a Brevidade da Vida do Sêneca, citarei bastante esses dois livros. E além disso, também tenho como guia aqui da minha fala a obra A Filosofia Vai ao Museu, de Gelson Oliveira. Antes de começar o assunto do vídeo, peço para vocês então se inscreverem aqui no canal, porque isso é muito importante para vocês receberem todos os vídeos e assistirem todo o conteúdo que eu apresento por aqui semanalmente. E além disso também curtirem o vídeo, porque isso ajuda também para mostrar que esse conteúdo tem relevância aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo. Como eu disse, eu vou tratar aqui sobre o domínio sobre si como um caminho para a sabedoria, e esse é um grande lema do estoicismo, falando aqui como conceito norteador da minha fala, a finitude humana. Começo falando o seguinte: sendo um dos grandes nomes do estoicismo, o Sêneca defendeu o domínio sobre si como um caminho para a sabedoria, destacando a força da razão e da virtude como um caminho para uma vida tranquila. Essa questão da vida tranquila, da ataraxia, é o que as escolas da era helenística buscavam. Se nós pegarmos os cínicos, por exemplo, com a via mais da autarquia, se nós pegarmos os epicuristas com a via da aponia, ou mesmo a afasia dos céticos, bom, aqui nós temos no estoicismo a apatia, a ausência de paixões, porque são as paixões que nos perturbam, portanto nós devemos nos afastar das paixões para termos uma vida tranquila, alcançarmos assim a ataraxia. Da mesma forma, a aponia, a ausência de dor do epicurismo, ou a afasia e a epoqué, que é a suspensão do juízo pela não fala dos céticos, então nós temos vários caminhos para encontrarmos a ataraxia, que é o grande objetivo das escolas, de modo geral, da era helenística. Bom, diante desse cenário geral, então eu vou entrar no assunto da mortalidade para falar um pouco mais voltado via Sêneca sobre esse tema. E a partir de agora eu começo então citando trechos da obra dele. Sempre que eu citar aqui, então eu indico qual obra e qual trecho é. Bom, essa mesma capacidade deveria contribuir para o enfrentamento de todas as adversidades, e principalmente a morte. Por quê? Porque essa questão de buscar uma vida tranquila é também algo que deve ser pensado via a questão da finitude, porque muitas vezes a não vida tranquila se dá por esse medo da finitude, e isso atrapalha bastante a gente. Enquanto ser humano, enquanto sujeito vivente aí do mundo, a gente teme muito essa questão da finitude. E aqui cito então o Sêneca nas Cartas Consolatórias, a carta 80, e ele diz: para seres um homem de bem, só precisas de uma coisa: a vontade. A vontade aqui é um elemento central para o estoicismo, e esse inclusive é um elemento novo, presente em Sêneca, algo que não existia nas escolas antigas, não existia na era clássica, não existia na filosofia grega clássica do século V, por exemplo, do século IV, mas está presente aqui em Sêneca, a questão da vontade. Então aqui dá para até apontar uma grande contribuição dele para a filosofia. Bom, continuo. Viver bem inclui o morrer bem. Essa é a tese que eu quero falar agora com vocês. E aqui eu cito ele. Diz ele, também agora na obra Sobre a Brevidade da Vida: deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que tu talvez te espantes, a vida toda é um aprender a morrer. Bom, aqui são frases diretas, e de modo geral aqui a tese é que viver é aprender a morrer. E, de certo modo, o viver bem inclui esse morrer bem, porque no momento que estamos vivendo bem, estamos também aceitando aquilo que é uma condição nossa, que é a nossa finitude. Então, a vida é, de certa forma, uma preparação para a morte, segundo essa via. Bom, cito ele agora na obra Sobre a Brevidade da Vida. Ele diz: uma vez principiada, a vida segue seu curso e não reverterá nem o interromperá. Não se elevará, não te avisará de sua velocidade. Transcorrerá silenciosamente, não se prolongará por ordem de um rei, nem pelo apoio do povo.
a vida segue o seu curso. E ela não faz mudanças porque foi instituído por alguém que ela deve fazer mudanças. Ela simplesmente segue o seu curso. De certa forma, a vida como um todo é essa preparação para o seu fim também. Bom, essa é a inevitabilidade da vida, a sua corrida para a morte. A mortalidade é a marca mais íntima da vida, e saber disso é a exigência filosófica mais importante. Vou repetir essa parte. A mortalidade é a marca mais íntima da vida. A marca mais íntima da vida é a mortalidade. E saber disso é a grande exigência filosófica, é uma das grandes questões filosóficas. Então, filosoficamente falando, uma das grandes preocupações é justamente com a questão da mortalidade, porque essa é a grande marca da nossa existência. Já em Cartas Consolatórias, ele diz o seguinte: nenhum outro porto há a não ser a morte, para aqueles que navegam neste tão agitado mar e exposto a todas as tempestades. Bom, assim, comentando esse trecho, a morte é um consolo diante da agitação da vida, mas não há outro caminho para enfrentá-la, a não ser vivendo adequadamente, o que significa manter-se pronto para quando ela chegar. A vida é uma preparação para a morte, portanto a gente tem que viver bem a vida. De que forma? Nos preparando para ela. E de certa forma, como ele disse, que a morte é um consolo diante da agitação da vida, mas isso aqui também não é um sentido apenas negativo, que a vida não vale a pena ser vivida, mas muito pelo contrário, a vida vale a pena ser vivida sim, justamente porque a gente está vivo, mesmo tendo como marca íntima dela o fim. Bom, aquele que aprender essa lição não só viverá bem, como poderá, quando a morte chegar, enfrentá-la com dignidade. E isso se alcança tendo sempre consciência de sua inevitabilidade, de sua ameaça constante, de sua evidente possibilidade. Aquele que se afasta dessa ideia é alguém que não abraça ela com dignidade quando ela chegar. Então, se nós estivermos preparados para ela, nós viveremos bem, porque aceitaremos isso e também abraçaremos esse momento último com dignidade. E de certa forma foi o que ele fez. Porque ele foi condenado à morte, ele abraçou esse momento último justamente de forma muito digna, e imitando inclusive Sócrates. Ele sentou com amigos, bebeu veneno e conversou sobre a questão da imortalidade da alma. A filosofia é, por isso, a disciplina que mais pode ajudar a conquistar uma tal tranquilidade, porque ela nos prepara para a vida boa, e neste caso também para a morte boa, ou a boa morte. Bom, aprender a viver bem é compreender a fragilidade da vida. E aqui cito ele em Cartas Consolatórias. O eu é o homem, senão um vaso que pode quebrar-se ao menor abalo, ao menor movimento. Não é necessária uma grande tempestade para que se destrua. Bata onde bater, se dissolverá. Como diz ele, o eu é o homem, um vaso que pode quebrar ao menor abalo. Então aqui temos o elemento da dignidade, de abraçar a vida, viver bem a vida e se preparar aceitando a finitude e sabendo que a gente é totalmente frágil, sabendo que a gente é um vaso que pode, com o menor abalo, quebrar. Bom, é essa a condição humana e diante dela compreendemos como a morte é o elemento sempre presente da vida, que pode sucumbir a qualquer momento. Marcada por sua fraqueza, resta a ele o caminho da sabedoria como forma de superar essa fragilidade. A vida é tão frágil, que com o menor abalo ela pode quebrar. Do nada, tudo pode ruir e acabar. E a gente pode perder tudo, inclusive a vida. Então, a gente tem que aceitar. E aceitando, a gente vive com dignidade. E vivendo com dignidade, vivendo no caminho da sabedoria, que é esse caminho dessa aceitação da finitude, e de certa forma saber que são os nossos pensamentos que nos perturbam. Por quê? Porque o mundo em si é opaco, o mundo não é justo ou injusto. É sempre uma questão interna o que está em jogo aqui. Portanto, a felicidade, o bem viver, é uma questão interna.
Logo, aceitando isso e indo pelo caminho, por exemplo, estoico, que é de uma razão, de uma vontade, bom, aí sim nós encontraremos a ataraxia. E a ataraxia, essa ausência de perturbação, é sinônimo de felicidade para eles. Então, a felicidade aqui não é algo vinculado a prazeres, por exemplo, como defendiam os cirenaicos. Nem mesmo o epicurismo defendia essa via dos prazeres vulgares, porque o epicurismo é outra pegada nesse lance hedonista, mas aqui nós temos essa via justamente da apatia como uma forma de alcançar a ataraxia. A delicada existência humana tem no corpo seu lugar e é dele, por isso que ela também deve ocupar-se, não para evitar a morte, mas tratando com moderação, a fim de encontrar o equilíbrio. O cuidado com o corpo deve evitar os excessos, porque quem se dedica demais ao corpo pode sofrer muitas formas de infortúnio, já que o corpo, sendo passageiro e imortal, expõe seu possuidor a muitas apreensões e acaba desviando do caminho da virtude. A tese aqui é justamente essa em relação ao corpo agora. Então, é claro que tu tá no corpo, tu tem que cuidar do corpo, mas também tu não tem que atrelar toda a tua vida ao corpo, porque ele é efêmero, ele é passageiro. Diz ele em Cartas Consolatórias: o bem moral torna-se desprezível para aqueles que amam em excesso o corpo. Bom, para concluir, cada indivíduo, aí eu cito ele em Cartas Consolatórias, deve ter no pensamento a qualidade de vida, não a sua duração. Ou seja, não é a quantidade de tempo que faz uma vida boa, mas a qualidade. Não é quanto viveremos, mas como viveremos. Estamos vivendo com qualidade ou estamos buscando apenas a quantidade, o tempo? Para ele, a vida boa está atrelada justamente à qualidade, não à quantidade. Eu posso morrer jovem e bem, feliz. Agora eu posso viver por muito tempo e não ter uma vida boa. Por isso, segundo o Sêneca, um verdadeiro sábio há de saber quando é preciso deixar a vida. Aqui volto a citar ele num trecho. O sábio considera como indiferente se a sua morte é natural ou voluntária, se ocorre mais tarde ou mais cedo. E aqui continuo, porque afinal, morrer mais cedo, morrer mais tarde é questão irrelevante. Relevante é sim saber se se morre com dignidade ou sem ela. E o convite aqui é que todos assumamos a tarefa de viver com dignidade. O tema deste vídeo foi a questão da finitude humana, via o estoicismo, via Sêneca, via o neo-estoicismo, o estoicismo romano, e a grande lição que ele nos deixa aqui é que viver bem é se preparar também para o fim. E nós precisamos morrer com dignidade. Essa é a grande questão posta aqui. É viver bem e viver com dignidade, mas aceitar o fim e, portanto, também abraçar esse momento final com dignidade. Bom, pessoal, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.